dia, queridos e queridas alunos. Vai se iniciar mais uma aula para vocês aprenderem mais geografia, ainda mais agora nesse período de pandemia, vocês em casa. Veja só, hoje, além de ter essa aula sobre clima e tempo, depois também vocês irão perceber nas notificações que vão aparecer no seu sininho, aí no celular, o que acontece? Vai haver uma outra aula de exercícios. Por quê? Porque nas aulas anteriores de clima e tempo, vocês não fizeram exercícios. Para vocês não ficarem sem os exercícios, eu vou colocar uma aula somente de exercícios sobre clima e tempo. Porque tiveram nas semanas seguintes aulas somente desse tema. Então, para ficar sem exercício, eu vou propor para vocês estarem realizando em suas casas, onde vocês puderem fazer essas atividades. Mas é separado dessa aula agora. Essa aula de agora, vamos falar sobre os tipos de climas que existem no Brasil. Em um ano normal, né? Esse ano é atípico, né? Esse ano que passou e esse ano de 2021 também está sendo atípico. Mas um ano normal, quando a gente pode usufruir as estações do ano, outono, verão, primavera e inverno, os 12 meses acontecem que nós sentimos, né, em várias partes do Brasil, os climas normal. O que acontece? Não existe só um clima no Brasil. Existem vários tipos de clima. Então, em cada região, existe um clima diferente. Nas estações de verão e outono, por exemplo, ocorrem climas diferentes em várias áreas do Brasil. No inverno, a mesma coisa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Os climas do Brasil. Por exemplo, o clima equatorial é diferente do clima equatorial úmido, e que é diferente do clima equatorial subúmido. O úmido, ele é mais molhado. Já o subúmido é menos. O que acontece? No úmido há mais chuva, há menos secura, há mais chuva, há mais umidade relativa do ar, é maior do que o subúmido, que por sua vez já é diferente do clima semiárido. Existe no Brasil também, além disso que já citamos, o clima tropical e o tropical de altitude, que também são diferentes um do outro. Altitude já diz. Clima tropical de altitude é um lugar que as regiões são de alta elevação. Pode ser serras, pode ser montanhas. E também existe no Brasil o clima subtropical. Então vamos localizar agora onde estão frequentemente esses climas em cada ano que passa aqui no Brasil. Vamos falar primeiramente do nosso clima equatorial. O Brasil, ele, no seu extremo norte, imaginariamente, passa por ele a linha do Equador. Né? A linha do Equador que corta, que divide o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, ou meridional, setentrional. A maior parte do Brasil se concentra no hemisfério sul, mas tem território brasileiro que está no hemisfério norte. Então, esse tipo de clima equatorial, ele está presente praticamente em toda a região norte, mais perto do Mato Grosso e do Maranhão. Por causa das altas temperaturas e também dos altos índices pluviométricos, que mede cerca de 2.500 miligramas de chuva anualmente. Então dá para ver que essa
região, esse clima equatorial, recebe muitas chuvas, com índice pluviométrico mais ou menos constantes. Agora, temos também o clima semiárido. Vamos falar um pouquinho do clima semiárido. Ele se concentra na região do sertão nordestino brasileiro. O clima semiárido também é de muita... as altitudes e as temperaturas desse clima são altas. O clima semiárido nordestino é um clima de tendência a deserto. Então, o que acontece? Em geral, entre fevereiro e o mês de março e abril, ocorrem chuvas. Mas, nos outros meses do ano, quase não se chove. Então, nesse período de chuva, por exemplo, de fevereiro, março e abril, é tanto que os habitantes, os moradores da região do sertão nordestino têm um costume local de dizer, né, que esse período de março, abril e fevereiro são o inverno deles, por causa das chuvas que acontecem nesses meses. Então, o Brasil, ele tem esse tipo de clima também. É um clima que durante todo o ano praticamente não chove. E aí é muito seco, a elevação da temperatura também é altíssima. Quer dizer, do clima tropical brasileiro. Então, o clima tropical brasileiro, o nome já diz, né? O clima tropical brasileiro, ele ocorre principalmente na região sudeste, centro-oeste, mas o nordeste também tem grande influência. Piauí, Bahia, Ceará. Na maioria desses estados que eu falei, o que acontece? O domínio climático do clima tropical faz com que o verão, a estação do ano do verão, que é de dezembro, né, finalzinho de dezembro, até março, há muita chuva nessas regiões. E o inverno é muito seco. Então, onde encontramos as cidades, por exemplo, de Salvador, na Bahia, e Recife, em Pernambuco, as chuvas se concentram principalmente nas estações do outono, né, e também no inverno. Mas Salvador e Recife têm uma vantagem, porque elas são cidades litorâneas, né? Ali na faixa litorânea. Além disso, tem outras influências como a Mata Atlântica e assim por diante. Então, esse clima tropical está presente nessas cidades. São cidades grandes e importantes para a economia regional, e esse clima tropical favorece isso também. Então, os climas do Brasil são diversos. Ainda não acabou. Vamos falar agora sobre o clima tropical de altitude. Você que está prestando atenção nessa aula, vai fazer anotações, porque vai haver exercícios sobre essa aula para você realizar. E não esqueça também de fazer seus comentários, de compartilhar com seus contatos do WhatsApp, com seus colegas de escola. Isso vai ajudar você a ter um rendimento maior. E também, vocês nunca vão esquecer dessa importante educação secular que vocês estão obtendo aqui no Já Estude Sala de Aula por meio do YouTube. Você não vai assistir essa aula em outro canal. O clima tropical de altitude aqui no Brasil ocorre sobretudo em domínios onde há planaltos e regiões serranas do Sudeste. Você que mora nas regiões serranas do Rio de Janeiro, vocês que moram na região serrana, não na cidade serrana, né, especificamente em São Paulo, mas na região da Serra Mantiqueira, na Serra do Mar, vocês que moram nessas localizações, vocês sentem que a região tropical de altitude é diferente de qualquer outra
né? Outro clima que você já visitou nas suas férias. Por exemplo, a clima tropical, que estudamos na estante, demos exemplo de Salvador e Recife. É totalmente diferente do que acontece, por exemplo, com a cidade de Campos do Jordão, ou, por exemplo, com a cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Então, as chuvas concentram-se no verão. E o inverno, né, ocorre também chuvas, mas com menos intensidade. Já o clima subtropical, que é outro clima importantíssimo do Brasil, ocorre abaixo da linha imaginária ou trópico de Capricórnio. Esse trópico de Capricórnio, quem mora em São Paulo, vê a marcação desse trópico de Capricórnio. Inclusive tem até uma placa na rodovia onde a sinalização é por onde aqui que passa o trópico de Capricórnio, bem assim. Abrange parte sul do estado de São Paulo, grande parte do Paraná e todas as regiões do estado da Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. As temperaturas, elas ficam quase sempre abaixo dos 20 graus, dos 18 graus nessas localidades, nesses lugares. As chuvas, né, se concentram também ao redor desses lugares e a taxa, o índice pluviométrico anual está em torno de 1.200 milímetros, né, de chuva anuais. Então, também nesse clima subtropical do Brasil, as geadas são frequentes nos invernos. O que acontece? Há muitas geadas, né, no Rio Grande do Sul, principalmente na Santa Catarina, chegando também no Paraná e até São Paulo. Essa região brasileira é favorecida por esse clima. Já no verão, ele esquenta bastante. É muito quente para os padrões brasileiros nestas áreas. E o clima subtropical também, onde a baixa altitude, né, a temperatura no verão é muito alta. As pessoas que moram nessas regiões sentem a grande diferença das temperaturas, né, que sobe muito no verão, né, onde há baixa altitude. Muito bem, meus queridos alunos e queridas alunas, essa foi a aula de clima e tempo de hoje. Não se esqueça de dar seu like, de convidar seus colegas para fazer a sua inscrição, sendo que é muito importante relembrar vocês disso. E não esqueça de fazer comentários. Esses comentários podem ser também em forma de perguntas e iremos responder para você, porque você é que conduz, a necessidade é sua. Por isso nós fazemos essas aulas com carinho, com dedicação, com amor para vocês. Não deixar de aprender de uma vez por todas, nesse conceito novo, nessa época moderna, contemporânea que vivemos. Daqui a pouco você vai receber notificação da aula de exercícios só sobre clima e tempo. Bons estudos!